Imagina você, aposentado ou aposentada, que passou os últimos anos ouvindo em todo lugar. Faz a revisão da vida toda, que sua aposentadoria pode aumentar muito. Você conversa com um amigo, vê vídeo no YouTube, propaganda em rede social, advogado ligando. E aí vem a notícia. STF cancelou a revisão da vida toda. Tese derrubada. Não pode mais pedir. No meio dessa confusão, surge a dúvida que traz você até este vídeo. Afinal, a revisão da vida toda morreu de vez, ou ela vai voltar como uma nova norma, uma regra diferente, talvez aprovada pelo Congresso ou reinterpretada pela Justiça? Se essa pergunta está na sua cabeça, fica comigo até o final, porque eu vou te explicar em linguagem simples o que o STF decidiu definitivamente sobre a revisão da vida toda, qual é a tese que vale hoje, o que aconteceu com as ações que estavam na Justiça, por que essa revisão não é mais um direito geral e o que precisaria acontecer para ela voltar na forma de nova norma, além de te mostrar outras revisões que continuam possíveis mesmo com o fim dessa tese. Para começar, vamos lembrar rapidamente o que era a revisão da vida toda. Ela era uma tese jurídica ligada ao tema 1102 do STF. A ideia era permitir que alguns aposentados escolhessem incluir no cálculo do benefício todas as contribuições da vida, inclusive as anteriores a julho de 1994, em vez de usar apenas as contribuições a partir desse marco, como manda a regra de transição do artigo 3º da Lei 9.876/1999. Em muitos casos, especialmente de quem tinha salários altos antes de 94 e mais baixos depois, isso podia aumentar bastante o valor da aposentadoria. Por isso, tanta gente correu atrás. Em 2022, o STF chegou a formar maioria a favor da revisão da vida toda, deixando muita gente animada. Só que a história não acabou ali. Em 2024, ao julgar duas ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo afirmou que a regra de transição da Lei 9.876/1999 é obrigatória para quem se enquadra nela, ou seja, não dá para escolher livremente entre a regra de transição e a regra permanente, só porque uma é mais vantajosa. Depois disso, em 2025, o STF voltou ao próprio tema 1102 e puxou o freio de mão. Cancelou a tese favorável de 2022, ajustou o entendimento do RE1 276, 977 ao que já tinha decidido nas ADIs e consolidou a linha de que a revisão da vida toda não é um mecanismo geral que o aposentado possa usar para escolher a regra mais vantajosa. Em outras palavras, a tese da revisão da vida toda, como vinha sendo divulgada, foi encerrada. Mas aí entra um detalhe importante, que é a tal modulação de efeitos. Quando o STF mudou o entendimento, ele teve que decidir o que fazer com quem já tinha decisão favorável, quem estava recebendo valores e quem tinha ações em andamento. A modulação fixada trouxe basicamente 3 pontos centrais. 1. Os valores recebidos pelos aposentados com base na revisão da vida toda até 5 de abril de 2024 não precisam ser devolvidos, mesmo que a tese tenha sido derrubada depois. 2. Para ações que estavam pendentes até essa data, não é possível cobrar dos segurados honorários de sucumbência, custas e perícias, mesmo que eles percam a ação com o novo entendimento. 3. Os processos que estavam suspensos podem voltar a tramitar, mas agora aplicando a tese contrária à revisão, ou seja, a Justiça vai negar a revisão da vida toda como regra geral. Então vamos direto à pergunta que dá título a este vídeo. A revisão da vida toda vai virar uma nova norma? Na situação atual, a resposta honesta é não. Ela não é hoje uma norma geral, nem uma regra permanente da Previdência. Ao contrário, ela foi expressamente
rejeitada pelo STF como tese jurídica de repercussão geral e não tem previsão, hoje, de voltar automaticamente. O que o Supremo fez foi dizer que a regra de transição da Lei 9.876/1999 é obrigatória para quem se enquadra nela, declarar que o segurado não pode escolher a regra de cálculo mais vantajosa só por ser melhor para ele, cancelar a tese da revisão da vida toda como possibilidade judicial ampla. Isso significa que não cabe mais pedir revisão da vida toda na Justiça como se fosse um direito padrão. Novos processos com base só nessa tese tendem a ser julgados improcedentes. O INSS, inclusive, interrompeu pagamentos que ainda vinham sendo feitos com base em decisões provisórias dentro da modulação. Então, de onde vem a ideia de que isso poderia virar uma nova norma? Só existem dois caminhos teóricos para algo parecido com a revisão da vida toda voltar ao jogo. 1. Mudança de lei pelo Congresso Nacional. 2. Nova reviravolta no próprio STF, revisando a tese de novo. Vamos olhar para o primeiro caminho. 1. Congresso aprovar uma nova lei. O STF, ao rejeitar a revisão da vida toda, disse que a regra de transição atual é constitucional e obrigatória, mas não proibiu que o Legislativo, se quiser, crie uma nova forma de cálculo mais benéfica, desde que respeite a Constituição. Na prática, isso significaria um deputado ou senador apresentar um projeto de lei criando um novo tipo de revisão permanente ou uma nova regra de cálculo. Esse projeto passar por comissões, Câmara, Senado e ser sancionado pelo presidente. Hoje não há nenhuma lei aprovada que transforme a revisão da vida toda numa nova norma obrigatória para todos. Existem debates e propostas isoladas, mas nada consolidado que diga: a partir de agora, todas as contribuições de toda a vida serão sempre consideradas no cálculo. 2. STF mudar de ideia de novo. É teoricamente possível que, lá na frente, o Supremo volte ao assunto e mude a tese outra vez, mas isso, além de raro, não é algo que esteja no horizonte imediato. A Corte gastou tempo, energia e credibilidade para encerrar a discussão, modulando efeitos, protegendo quem já recebeu e cancelando a tese anterior. Não há hoje nenhum movimento concreto dentro do STF apontando para transformar a revisão da vida toda em nova norma jurisprudencial favorável. Então, o cenário hoje é: revisão da vida toda, como tese, acabou. Não foi substituída por uma regra parecida aprovada em lei, e a tendência é que novos pedidos com essa base não prosperem. Agora, isso quer dizer que ninguém mais pode revisar a aposentadoria? Não. O que acabou foi essa tese específica. Outras revisões continuam existindo e, inclusive, ganham mais importância agora. Entre exemplos de revisões que continuam no jogo, especialistas citam revisão por erro de cálculo do INSS, revisão por inclusão de tempo especial não considerado, revisão por reconhecimento de vínculo ou salário em ação trabalhista, revisão do teto, dependendo da época de concessão, revisões ligadas à conversão de tempo especial em comum antes da reforma. Na metade do vídeo, eu quero ouvir você. Comenta aqui embaixo. Você já entrou ou pensou em entrar com a ação da revisão da vida toda? Conseguiu receber algum valor ou a ação ainda estava parada? E você tem interesse em conhecer outras revisões que ainda são possíveis, como tempo especial ou revisão por ação trabalhista? Voltando, vamos amarrar 3 ideias que você precisa levar deste vídeo. Primeira, qual é a tese que vale hoje? O STF, ao ajustar o tema 1102, fixou que o segurado que se enquadra na regra de transição do artigo 3º da Lei 9.866/1999 não pode escolher outra regra só porque é mais vantajosa.
Isso, na prática, derruba a revisão da vida toda como caminho para recálculo. Segunda, quem ainda está protegido. Quem recebeu valores de revisão da vida toda até 5/4/2024 não precisa devolver esse dinheiro. Quem tinha ação pendente até essa data não terá cobrança de honorários sucumbenciais, custas e perícias, mesmo com a tese contra. Terceira, o que fazer daqui para frente? Não vale mais a pena entrar com ação nova baseada só em revisão da vida toda. A chance de perder é enorme. Se alguém te prometer ganho certo com essa tese, como se nada tivesse mudado, acenda o alerta. O foco agora, para quem quer melhorar benefício, é analisar outras revisões possíveis, caso a caso, com documentação e cálculo. Se este vídeo te ajudou a entender que a revisão da vida toda não virou e nem está virando uma nova norma geral, ao contrário, foi cancelada como tese pelo STF, com proteção só para quem já tinha recebido até abril de 2024, e te mostrou que ainda existem outros caminhos de revisão que podem ser estudados, então ele já cumpriu a missão. Agora eu te peço, se inscreve aqui no canal Informação e Cidadania, deixa o like, comenta se você chegou a fazer ou cogitar a revisão da vida toda, e se quer saber mais sobre outras revisões de aposentadoria, e compartilha este vídeo com quem ainda está confuso com esse tema. Porque em Previdência, entender o que realmente vale hoje evita promessa vazia e frustração lá na frente, lá na